Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido-os para abrirmos a palavra do Senhor no Salmo de número 2. Nós falamos na semana passada, nós iremos nos cultos dominicais matinais expor o Evangelho, expor os Salmos, não numa sequência numérica, mas consideraremos alguns dos Salmos do saltério inspirado pelo Senhor, dado à sua igreja. Hoje nós iremos expor o Salmo de número 2. Os convido para ouvir atentamente a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor Deus, graças te damos pela noite que passamos, pelo amanhecer deste novo dia, dia do Senhor, reservado para que de maneira especial o teu povo possa buscar-te em culto, em adoração, em ajuntamento solene, como aqui fazemos nesta manhã, neste lugar. Abençoa, ó Deus, o nosso ajuntamento em Cristo, aquele que é o Rei soberano, aquele que veio a este mundo para nos redimir, para nos conduzir de maneira poderosa à vitória eterna nele, no seu poder. Nós te rendemos graças e rogamos a tua bênção para a exposição da tua palavra. Dai-nos compreensão para entendermos as verdades que aqui se encontram e como elas são conduzidas e como elas são dirigidas para Cristo, e como entendermos Cristo, nosso Redentor, nessas verdades, como elas se aplicam a nós, o teu povo, a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos na semana passada, meus irmãos e amigos, os dois primeiros salmos do saltério, o salmo de número 1 e o salmo de número 2, são considerados salmos chaves para a interpretação, para a elucidação dos demais salmos que compõem o saltério do Senhor. Nós vimos então que o salmo de número 1 nos apresenta a distinção entre o justo e o ímpio, em que o justo é descrito como aquele que teme ao Senhor, que obedece de maneira perfeita à lei do Senhor, por isso aprovado e abençoado por Deus, enquanto que o ímpio é aquele que rejeita, odeia, despreza a palavra do Senhor, por conseguinte recebe a justa punição, o juízo de Deus sobre ele. Então nós podemos entender a partir deste salmo quem são esses justos de quem tanto a Escritura fala, principalmente nos salmos. Este justo, em primeira instância, é Cristo, é Jesus.
Como diz o Novo Testamento, Jesus é o justo de Deus, pois todos nós nos tornamos pecadores injustos, não há nenhum justo sequer. Então o justo é Cristo, e aqueles que estão em Cristo são considerados justos, são tratados como justos por Deus, pela justiça de Cristo a eles imputada pela fé. Então o justo é Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo pela fé, unidos a Ele e aos benefícios de sua obra. Então o justo é Cristo, que justifica pecadores que a eles estão ligados pela fé. Então o justo é Jesus, que justifica pecadores. Então quando você olhar para as Escrituras e encontrar a descrição de justo, ela se aplica em primeira instância em Jesus, e em segunda instância aqueles que estão ligados a Jesus pela fé em sua obra redentora. No Salmo de número 2, que é um outro salmo elucidativo importante para a compreensão dos salmos, ele fala a respeito do ungido do Senhor, que através deste ungido, que é literalmente o Messias, através deste ungido que foi representado humanamente por figuras designadas por Deus como Davi e a linhagem e a dinastia davídica em Israel, representando Cristo, aquele que viria para ser o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias do Senhor. Então este salmo fala a respeito de como Deus, através de seu ungido, de seu Messias, que era prefigurado em figuras humanas na antiga aliança, até que estas figuras pudessem culminar na revelação de Cristo como aquele que é o verdadeiro ungido do Senhor, o Messias do Senhor, que veio revelar o governo especial de Deus através dele. Então o Salmo de número 2 mostra como que Deus, através de seu Messias, de seu ungido, vindica ou reivindica a sujeição, a reverência de toda a sua criação, especialmente dos homens para com ele. Então o Salmo de número 2, que não temos na explicitação do Salmo a autoria deste salmista, quem é este salmista, mas no Novo Testamento, em Atos capítulo 4, versículos de 24 a 27, nós temos então a descrição de que este é Davi. Nós não temos no próprio Salmo, na composição original do Salmo, o autor, mas o escritor sagrado, Lucas, vai dizer que este autor é Davi, que aquele que compõe o Salmo de número 2 é o rei Davi. Isso é muito significativo para nós, principalmente quando entendemos a figura de Davi como um tipo, como um símbolo, como um elemento representativo de Jesus Cristo, como que seu governo representa, aponta para aquilo que se tornaria claro no ministério de Jesus Cristo. Então entender, conhecer o autor do Salmo 2 é muito relevante, significativo e elucidativo para nós, porque em primeiro momento Davi está falando dele como o ungido do Senhor, dele como separado de Deus para governar Israel, e através do seu governo ensinar a respeito do governo de Cristo que viria. Então esses dilemas que são sofridos por Davi, essa resistência que ele aqui descreve por parte dos ímpios, ela aponta, ela ensina a respeito de como os homens conspiram, como os ímpios rejeitam naturalmente, pela sua condição pecaminosa, a Deus e ao seu ungido, a Deus e a Jesus, e a todos aqueles que representam o governo de Deus, a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus, o governo especial de Deus na terra. Então o Salmo é um convite para nós pensarmos a respeito e louvarmos ao Senhor a respeito do seu senhorio, do seu governo, da sua realeza na pessoa do seu ungido, do seu Messias, Jesus, o nosso Redentor. Então, pensando a respeito disso, quero convidá-los para analisarmos
o que o texto sagrado nos diz a respeito dessa reivindicação de Deus quanto a uma reverência a Ele, que é o grande e temível Rei sobre todos, na pessoa do seu ungido, na pessoa do seu Messias. Essa reivindicação que Deus faz para que todos reverenciem a sua realeza na pessoa do seu Messias, do seu ungido, que no primeiro momento é prefigurado na pessoa de Davi, do rei Davi. Então quero convidá-los para nós pensarmos sobre esta reivindicação de Deus, de que devemos nos submeter a Ele na pessoa de seu ungido, de seu Messias. A primeira coisa que o Salmo nos diz a respeito disso é que o Senhor descreve os ímpios orquestrados em uma rebelião contra Deus e o seu escolhido e o seu ungido. Diz assim os versículos de 1 a 3: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Compreendendo que este salmo, composto por Davi, descreve primeiro aquilo que ocorreu no seu processo de instalação como rei de Israel, nós vamos compreender como este processo representa a própria revelação de Cristo como Messias. Davi foi constituído rei ainda quando não estava sentado no trono. Ele não era da dinastia, ele não era da linhagem de Saul. Saul é o primeiro rei de Israel, porém rejeitado por Deus pela sua rebelião, a quem o Senhor vai dizer que este vai ser substituído por outro que é melhor do que ele, no sentido de que este agirá de acordo com a vontade de Deus, em obediência, em submissão, em sujeição ao Rei Supremo, que este é Davi. Mas se nós lermos a narrativa de como se dá a chamada de Davi até a sua entronização em Israel, nós vamos perceber que não foi um processo tão calmo, tão pacífico e tão acolhedor por parte do povo. Primeiro, Saul começa a rejeitar isso, a perseguir Davi. Segundo, parece que há uma associação dele com outros rebeldes dentro de Israel e fora de Israel. Parece que há uma orquestração, há uma associação entre os inimigos do Senhor para rejeitar a ascensão de Davi ao trono. Saul, alguns príncipes, alguns da nobreza, alguns dentro de Israel e fora de Israel, estão conspirando, estão se unindo para chegar a uma maneira de impedir a ascensão de Davi ao trono. Mas não só isso, você percebe que Davi sofre diretamente com essa resistência de Saul, mas ele também sofre com a resistência de parte do povo. Você vai perceber que Davi não assume diretamente o trono, mesmo depois da morte de Saul, mesmo depois que Saul é morto, ele não senta diretamente no trono. Ele vai governar em uma parte em Israel, depois ele se tornará, se você for ler a narrativa, vai ver lá, Davi se torna rei sobre Judá, depois vai dizer Davi se torna rei sobre todo Israel, mostrando que isso foi um processo difícil, porque a entronização de Davi sofre uma resistência por parte do povo, que na realidade é um reflexo daquilo que o povo está querendo dizer para Deus, porque o próprio Samuel se chega queixando para Deus, dizendo: Senhor, o povo não quer que eu reine sobre eles. Eles querem um rei como os povos pagãos têm rei. Eles querem um tipo de governo à semelhança dos povos pagãos. Aí Deus vai dizer: não fique triste, Samuel, porque a resistência deste povo não é para contigo, é para comigo.
Eles não querem que eu governe sobre eles, por isso não querem aqueles que governam sobre eles, debaixo da minha autoridade. Eles não querem governantes segundo o meu coração, segundo a minha vontade, segundo a minha lei, segundo os meus preceitos. Eles querem governantes segundo o coração deles, segundo as próprias aspirações e desejos deles. Por isso que eles gostaram, por isso que o povo gostou de Saul, porque Saul, quando foi guerrear com o povo, em vez de fazer o que Deus mandou, ele preferiu fazer a política da boa vizinhança, fazendo vistas grossas à atitude do povo, de pegar os despojos da guerra, quando Deus disse que eles não deveriam trazer nenhum despojos da guerra, de que eles não deveriam deixar ninguém vivo e não deveriam trazer nada. Mas Saul fez vistas grossas e deixou o povo trazer o que quisesse, inclusive sob a desculpa de que trariam ovelhas para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel diz aquela célebre frase: o que mais importa para Deus, o que mais Deus deseja, sacrifício e obediência. Ele disse: mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Então aí nós vamos entender que o povo já está demonstrando uma resistência a um governo teocrático, a um governo humano que está debaixo da autoridade, que rege segundo os preceitos de Deus. Eles não querem um governante segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus, mas segundo a própria vontade de Deus. Aí então nós percebemos do que é que o salmista está falando, que há uma conspiração contra o seu reinado, o seu governo, porque Samuel já está descrevendo que este governante que ascende é segundo o coração de Deus, é segundo a vontade de Deus. Ele havia sido ungido, o Samuel já havia realizado a cerimônia que representava a escolha de Deus. Não foi o povo, foi Deus quem escolhera Davi para ser rei. E a unção e a cerimônia de ungí-lo com óleo, não existe óleo ungido, existe óleo da unção. O óleo da unção, que representa o revestimento da autoridade dada por Deus no Espírito Santo do Senhor para governar, indicava que Davi tinha sido escolhido por Deus, que ele seria o homem segundo o coração, a vontade de Deus para governar sobre Israel. Mas aqui Davi descreve a resistência que ele está recebendo como ungido, o designado do Senhor. E ele então pergunta: é plausível, faz sentido, é relevante? Ele pergunta assim: por que os homens, por que há uma resistência ao governo de Deus? Por que eles se unem para resistir à vontade de Deus? Por que os homens estão conspirando, se orquestrando para se rebelar contra a vontade de Deus, de estabelecer um rei segundo sua vontade? Então, ao descrever esta rebelião do povo, dos ímpios, dos inimigos do Senhor contra ele e seu plano de estabelecer um governante segundo a sua vontade, segundo o seu coração, segundo os preceitos de sua lei, segundo o seu plano, a sua agenda para o seu povo, ele de alguma forma está apontando para aquilo que se tornará mais claro na revelação do Messias de Jesus Cristo, do ungido Jesus Cristo, em que os inimigos do Senhor dentro e fora de Israel se uniram para matar Jesus, pois dizia ele ter sido enviado da parte de Deus, ser o autêntico Cristo, o autêntico Messias, aquele prometido por Davi que sentaria em seu trono para governar. Esta conspiração, esta resistência, esse ódio a Deus e ao seu ungido, ao seu filho, por meio do qual ele governa, fica claro na resistência a Jesus, na conspiração para matá-lo. E continua na conspiração dos ímpios, dos maus, contra tudo que representa o reino de Cristo, através da igreja, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Então a primeira coisa que o Salmo nos mostra é que há uma resistência dos homens para com o governo de Deus através de seu Messias. A segunda coisa que o texto nos mostra é que
Deus, ao ver a resistência dos rebeldes, Ele zomba, Ele ri e os ameaça. Ao ver a resistência dos rebeldes ao seu plano, Deus ri e os ameaça em poder. Veja os versículos 4 e 5. Ele diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Pensando no contexto de Davi, Deus, é como se agora a fala fosse do próprio Deus. Davi dizendo que Deus não está com medo ou de alguma forma triste por causa da resistência dos seus inimigos. Pelo contrário, vai dizer, Deus ri deles porque é uma resistência inútil, porque eles não podem impedir que o ungido de Deus ascenda ao trono, que o escolhido de Deus chegue. Deus ri da inocência, da ingenuidade, Deus ri da ignorância dos rebeldes, porque eles pensam que podem resistir, que podem se tornar independentes, autônomos da vontade soberana de Deus. Por mais que os homens demonstrem rebelião consciente para com o governo de Deus, eles não podem se livrar absolutamente dele. Ainda que os ímpios estejam no mundo rindo, zombando, desprezando do governo de Deus, eles estão debaixo do governo soberano de Deus, ainda que inconscientes disso. E aí diz assim, alguns descrevem Deus como um esquizofrênico que está desejando muito que os homens queiram Ele, e porque os homens não querem, Ele está lá deprimido, triste e abatido, dizendo, me queira. Não, ele vai descrever Deus como um rei que ri dos seus vassalos rebeldes, um rei que dá gargalhada grande daqueles que acham que pode se livrar do seu poder, que podem resisti-lo. Ri-se o Senhor deles, zomba deles e diz, quando eu quiser, eu vou arrastá-los até a minha presença para mostrá-los quem governa. Quando eu quiser, eu vou chamá-los para a prestação de contas e dizer, por que rebela-te contra o teu Senhor? Por que resiste à força do poder do teu Senhor, do teu governante? Ele diz assim, a resistência, a permanente resistência dos ímpios hoje para com o ungido do Senhor, não significa que Deus não tem nenhuma força, nenhum poder contra isso, que Deus está totalmente indiferente para com essa rebelião. Não, ele está dizendo, Deus está esperando o momento certo para usar o poder de sua autoridade, chamá-los para a prestação de contas e mostrar que eles nunca conseguiram viver autônomo, independente, livre do governo de Deus. É exatamente isso que Davi está mostrando, que esta resistência dos ímpios, essa rebelião dos maus para com a ascensão dele para o trono, não será suficiente. A prova disso é que Davi chegará ao trono, será estabelecido pelo Senhor, será entronizado pela vontade de Deus, será fortalecido como rei, confirmado como um escolhido de Deus para executar o plano de Deus em Israel. Então ele diz, não adiantou toda a resistência dos maus, não adiantou toda a conspiração e rebelião contra o ungido do Senhor. Deus o confirmou, Deus o acendeu e Deus confirmou a sua sentada no trono, a sua chegada no trono. Assim como não adianta a resistência dos homens para com a palavra de Deus, aqueles que o Senhor escolheu para salvá-los e fazê-los súditos, conscientes, voluntários e prazerosos de Cristo, serão vencidos pelo poder do Rei, serão trazidos pela força do Rei e serão convencidos, serão transformados em súditos reais dele. Mas aqueles que resistem serão trazidos para a prestação de
contas e receberão juízo. Por isso que a Escritura Sagrada diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Mesmo não querendo, os ímpios serão arrastados pelo poder de Deus para dizer: Jesus é Senhor. A Bíblia tem razão, os crentes tinham razão. É verdade que a Escritura diz: Jesus é o único Senhor e Rei. Aqui eu vivi a vida toda me revelando. Então ele declarará que Jesus é, e então receberá o poder de Cristo como um Rei e um juiz eterno e poderoso. Então Deus sorri. Deus não está preocupado com a rebelião dos homens, porque os homens ao pecar se tornaram naturalmente rebeldes. Deus vence a rebeldia no coração dos eleitos para fazer deles súditos, para fazerem deles servos conscientes, voluntários e prazerosos do Senhor. Mas aqueles outros que permanecem rebeldes, a seu tempo serão tragados pela ira do Senhor. Então Deus, não pense que a resistência ao Evangelho, a resistência a Cristo faz Deus não ser deprimido, triste. Porque os homens não me querem. Não é isso que o Salmo descreve. Descreve um rei soberano, rindo de seus rebeldes, rindo de seus vassalos rebeldes, que pensam que podem fugir do seu rei, quando na realidade eles não podem. Mas aí o Salmo continua mostrando então que Deus vai apresentar o seu ungido, que vindicará, que rei vindicará o seu trono na terra. E este em primeiro momento é Davi. Então Deus vai apresentar quem é o seu ungido e vai dizer: ele será aquele por meio do qual eu vindicarei sujeição, temor, reverência a mim. Vejam, versículos de 6 a 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o meu decreto, o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Então ele diz, do versículo 6 ao 9, de que Deus então vai dizer, como se o rei tivesse nas mãos uma declaração formal de Deus. Claro que é uma figura, é um símbolo, é como se ele tivesse o decreto, a ordem, a palavra do rei, o decreto e a palavra do rei registrada e selada com o seu sino real, com o seu selo real. É como se ele dissesse: eu estou nas mãos com aquilo que me coloca como um autêntico representante do reino de Deus na terra, aquele que foi ungido, separado pelo Senhor. Que elementos autenticadores são esses? Davi não tem literalmente um escrito de Deus selado, mas ele usa essa linguagem para dizer assim: aqui estão todos os elementos que apontam para a minha escolha. Davi foi ungido por Samuel, e Samuel, como profeta daquele contexto, havia dito que ele seria o escolhido do Senhor. As atitudes de Davi de trazer uma reforma, de trazer a unificação de Israel em torno da palavra de Deus, mostra exatamente as características dele como ungido do Senhor. Alguém que diferente de Saul, não rebela-se, não resiste à palavra de Deus, mas procura se adequar a ela, procura se associar a ela, procura obedecê-la. São as credenciais de que ele é o ungido, o escolhido do Senhor. Ele diz assim: aqui está o decreto de Deus, a ordem de Deus, este é o meu ungido. Interessante que no Novo Testamento esse texto vai ser usado na boca do próprio Deus, para dizer que Jesus é este ungido. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer no dia do seu batismo. Este é de quem eu falei. Este é que me dá verdadeiro prazer e alegria por ser o meu representante na terra, aquele que vai fazer a minha vontade, aquele que por meio do qual eu vou governar de maneira especial. Então Deus governa por meio de Cristo, por meio do seu ungido. Que em Israel é representado em Davi. Então ele está dizendo: eu tenho todas as credenciais, todas as provas de que eu fui escolhido do Senhor. Há um decreto, há uma ordem de Deus, que sou eu.
e baseado no decreto, na ordem de Deus, o seu rei. Proclamarei, este é o meu decreto. Ele me diz: tu és meu filho, eu te gerei. A ideia de gerar não é de concepção necessariamente, mas de mostrar que este se apresenta como um filho de Deus, um autêntico servo do Senhor. É a descrição de como ele aparece como aquele que foi feito servo do Senhor, aquele que foi preparado para ser o servo, que é o filho, que é o representante de Deus. Eu te gerei, eu te constituí, eu te fiz, fui eu que te fiz, meu filho, foi eu que fiz de você, meu representante. Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele não se torna filho quando é gerado, ele se revela, e a revelação como Filho de Deus se torna mais clara no dia de sua apresentação para o início do seu ministério, no batismo. Então, é por isso que esse texto vai ser usado no dia do batismo de Jesus Cristo. Então ele está dizendo: Deus disse, este é o meu representante, é o meu autêntico filho, é o meu escolhido. Fui eu que te constituí, fui eu que gerei em teu coração, fui eu que te gerei como meu filho. Falando da obra do Senhor em seu coração, falando da preparação. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque enquanto Saul é um homem de coração duro, rebelde, Davi é um homem de coração inclinado para Deus, ainda que pecador, mas inclinado para Deus, regenerado, sensível à voz de Deus. Ainda que este peca, ele vai se voltar para o Senhor, se arrepender e converter. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas acham que Davi é um segundo o coração de Deus porque representa uma casta especial de crentes na igreja. Não, ser segundo o coração de Deus é uma descrição da distinção entre o justo e o ímpio. Aquele que tem um coração duro e insensível para a palavra de Deus, o não regenerado, é aquele que é regenerado, sensível à voz de Deus. Então ter um coração segundo Deus é ter um coração regenerado. Então um coração igual a de Davi é o coração de todo crente. Se você não tem um coração igual a Davi, inclusive as pessoas cantam a música, me dá um coração segundo a Davi. Não, o coração de Davi é o coração de todo crente. Porque essa palavra é para descrever a distinção entre Davi e Saul. Saul é rebelde, é ímpio. Davi é um homem temente a Deus. Então ter um coração segundo Deus é ter um coração gerado no poder de Deus, é ter um coração gerado na palavra de Deus, é ter um coração gerado na transformação da palavra do Senhor, da justiça do Redentor Jesus Cristo, do Rei que transforma as nossas vidas. Tu és meu filho, então eu te darei o trono, e teu trono será grande e extenso. Eu te darei as nações, através do reinado de Davi. O reino de Deus seria um reino universal. A ideia de que não é em Israel esse cumprimento pleno, não é no reino humano de Israel, mas é no reino espiritual de Cristo, que o reino do Senhor, que o reino especial do Senhor, que o reino espiritual do Senhor toma o mundo. Eu te darei as nações, para mostrar que o objetivo de governo de Deus através do seu ungido não se restringia a uma etnia, a uma nação, a um povo Israel, mas ao seu projeto de restauração da humanidade, de recriação de todas as coisas, de reconstrução da natureza a partir da humanidade. Te darei as nações e tu as regerás com poder, com vara de ferro. Quem pensa que Jesus é um redentor covarde, triste e acuado, Jesus é um redentor, rei soberano. Ele não virá mais para ser o servo sofredor, mas virá para ser um rei soberano de poder irresistível. A ideia de um cetro forte é que ele vai bater na cabeça deles, é que ele vai declarar juízo sobre aqueles que o resistem. É um governo forte, firme, para o bem do seu povo e para a destruição dos maus. Portanto, a conclusão do salmista é que este governo do Senhor através do seu ungido, ele deve ser recebido por nós. Há um chamado de Deus para que haja uma sujeição a este seu ungido, com implicações de bênção e maldição. O Senhor nos chama à sujeição ao seu governo através do seu ungido, com implicações de bênção e maldição. Que chamado é esse? Vejam os versículos finais de 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes,
deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Agora ele faz um chamado, um convite, uma ordem. Deixem, pois, sujeitem-se, pois, abandone a sua rebelião, converta-se, renda-se ao governo do Senhor através de seu ungido. Davi está dizendo: reconheçam a autenticidade de meu governo como ungido, como escolhido do Senhor. Sujeitem-se voluntariamente, para que uma vez o rei entronizado, ele não se irrite, não se volte com ira e juízo contra os vassalos rebeldes, contra os súditos rebeldes, porque ele será implacável. Então o melhor é vocês se sujeitarem, se submeterem voluntariamente ao governo do Senhor através de seu ungido. E então, sujeitando-se voluntária, consciente e prazerosamente, este governo será de paz e de bênção para vocês. Como de fato aqueles que estiveram debaixo do governo de Deus através de Davi, no âmbito, no aspecto humano, desfrutaram de dias prósperos e confirmadores da bênção do Senhor e das promessas de bênçãos em Cristo. O reino de Davi foi consolidador para o plano e o projeto de Deus no processo de revelação sobre Cristo. Salomão governa de uma maneira pungente, extraordinária, realizadora, porque o governo que lhe antecede, que é o de Davi, é preparatório, significativo, porque ele é consolidado pela vontade e pela bênção de Deus, através das mãos de Davi, como um rei vitorioso, como um rei sábio, como um rei temente a Deus. Ele unifica de maneira extraordinária o reino, ele promove uma prosperidade extraordinária e começa a expandir os territórios, as conquistas de Israel, tornando uma nação forte. Mas isso é um cumprimento temporal e parcial desta promessa, porque a ideia é de mostrar que em Cristo, aqueles que estão sujeitos voluntariamente pela fé ao governo especial de Deus em Cristo, são verdadeiramente abençoados, porque Cristo governa por eles, neles e para eles. É um governo em prol do seu povo, para o bem do seu povo, para a vitória do seu povo, para a salvação e a verdadeira prosperidade eterna do seu povo. Então ele faz uma advertência, ele diz assim: sujeitem-se, vós, principalmente as autoridades, vocês que acham que por causa dessa autoridade humana podem resistir, porque vocês estão revestidos de uma autoridade humana como príncipes, governadores, reis, vocês acham que isso é autônomo, que isso é coisa de vocês, ou do próprio povo de vocês? Vem de Deus, vem do governante soberano. Portanto, Deus ordena que vocês se sujeitem a Ele na pessoa do seu governante humano. E se curve diante dele, porque senão a ira do ungido do Senhor se voltará contra vocês. Beijai, filho, dando uma descrição de como eles devem fazer essa sujeição, não fingida, mas a atitude humilde de um servo que reconhece o seu soberano. Beijar a mão é a descrição da atitude de um vassalo, de um submisso ao seu rei. É quando as pessoas pegavam a mão do rei e beijavam a mão do rei. Beijar a mão de uma autoridade é reconhecê-la, é prestar reverência. Então ele está pegando essa ideia, essa figura das pessoas beijando a mão das suas autoridades, beijando a mão de um rei, de um imperador, dizendo: eu reconheço que tu és meu Senhor, curvado, com a cabeça curvada, prostrado diante dele, beijando a sua mão em uma atitude de reverência. Ele diz: beijai o filho, sujeitai ao filho, humilhai diante do filho, para que a sua ira não se volte contra você, porque não há quem o possa livrar da mão do Senhor, se ele se voltar
contra você. Portanto, meus irmãos, este salmo nos mostra que no Novo Testamento este vai ser usado de uma maneira muito extensa. Muitos textos do Novo Testamento vão fazer referência ao Salmo 2, dizendo que ele se aplica de uma maneira plena e absoluta em Cristo. Aplicou-se parcialmente na figura de Davi como um rei temporal de Israel. Mas assim como nós vemos aqui pela manhã na liturgia, que Davi era um profeta que sabia que muito do que ele falava a respeito dele não se cumpria plenamente nele, mas naquele que viria como seu descendente, o Messias que se revelaria. Então o cumprimento pleno deste salmo está em Jesus Cristo. Ele é este ungido do Senhor, que senta no seu trono para governar e exige que todos se sujeitem, se reverenciem a Ele, sujeitem-se a Ele, com sérias implicações para aqueles que rebelam-se em juízo, para aqueles que se sujeitam à bênção do Senhor. Nós vemos isso claramente em Atos capítulo 13, versículo 33, Apocalipse 19, versículos 15 e 16, onde a Escritura diz que Jesus é este ungido e governa com um cetro forte. Portanto, a pergunta que a Escritura nos faz nesta manhã é: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo? É Ele o ungido do Senhor, o Messias do Senhor, por meio do qual Deus governa a sua vida de maneira especial. Ele é o Rei soberano, enviado por Deus, por meio do qual você demonstra reverência a Deus. Jesus é Rei e Senhor sobre você. Ele é reconhecido por você como este ungido, como este escolhido, por meio do qual você reverencia a Deus. Porque aqueles que dizem temer a Deus e rejeitam Jesus são rebeldes disfarçados. Aqueles que se dizem amantes de Deus, crentes de Deus, mas rejeitam o seu ungido, são rebeldes, são mentirosos, como aqueles em Israel que estavam dizendo que eram tementes a Deus, que eram filhos da aliança, mas estavam rejeitando o ungido do Senhor, Davi. Muitos se dizem tementes a Deus, mas não querem nada com Jesus Cristo, não reconhecem Jesus Cristo como o único Salvador, mediador, como o único pelo meio do qual Deus reivindica sujeição a Ele. Nós só somos verdadeiramente sujeitos a Deus, só somos verdadeiramente obedientes e servos do Senhor quando fazemos por meio de Jesus. Só quando reconhecemos quem é Jesus é que nos tornamos verdadeiros súditos de Deus. Mas aqueles que se rebelam contra o Senhor, ainda que estejam debaixo da sua autoridade soberana, aqueles que desprezam Cristo, vão receber o juízo de Deus. Por isso que Jesus é o ser mais temível do universo. Porque aqueles que são governados por Ele de maneira especial, aqueles que reconhecem e se sujeitam ao seu governo, Ele governa por eles, em prol deles. Mas aqueles que o rejeitam, Ele governa de maneira soberana, mas para conduzi-los a um juízo eterno. Então, por isso que a Escritura diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus se voltar contra nós, quem poderá nos livrar de sua mão? Este é o nosso ponto. Quem é Jesus para nós? Quem é você em relação a Jesus? É um súdito de Cristo ou um vassalo rebelde? Que o Senhor nos confirme como seus verdadeiros súditos, vivendo para a honra e glória do seu nome. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por Cristo, o teu ungido, o teu Messias, por meio do qual conhecemos o teu governo, o teu reino, o teu propósito para a tua igreja, para o teu povo, por meio do qual podemos demonstrar reverência, temor, tremor e respeito a ti.
na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, faz-nos entender esta verdade e por ela sermos conduzidos para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Chamada à consagração. Toda a igreja se coloca de pé, juntos, cantando.